Meninos, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem aí depois de um feriado, um final de semana. Que o Senhor venha renovar a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé. Que possamos aí saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e confiar e descansar no Deus Todo-Poderoso que cuida da gente. Amém? Meninos, vamos começar a nossa aula de hoje trabalhando um pouco mais sobre poesia e poema. Nós teremos uma atividade avaliativa que vai valer de 0 a 3 pontos. Então, nós estamos em fechamento de bimestre e é importante vocês darem valor a essa atividade. Não perca a oportunidade de receber esses pontos, ok? Assista atentamente a esse vídeo e faça as atividades propostas. Nós faremos uma gravação, uma homenagem ao Dia das Mães. Por quê? Porque domingo é o Dia das Mães e nós precisamos homenagear as nossas mães. Então, nessa atividade, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre poesia e poema. Você vai receber um número no seu WhatsApp de um sorteio de alguns poemas selecionados aí para esse recital. E aí, de acordo com o número que você receber, vai ser o número do poema que você terá que recitar. Não se preocupe, você terá esses dias aí, até quinta-feira, para estar decorando seu poema, ok? Então, fique atento aí, para que você possa fazer uma bela apresentação para sua mãe. No ensino da poesia, é muito comum haver confusão entre o que é poesia e o que é poema, como se fossem vocábulos sinônimos. Então, poesia e poema significam a mesma coisa? E aí, meninos, o que vocês têm a me dizer? Significa sim ou não? Na verdade, não, né, gente? Poesia é um termo que vem do grego, no sentido original, poesis. É a atividade de produção artística, a atividade de criar ou de fazer. De acordo com essa definição, haverá poesia sempre que, criando ou fazendo coisas, somos dominados pelo sentimento do belo, sempre que nos comovermos com lugares, pessoas e objetos. A poesia, portanto, pode estar nos lugares, nos objetos e nas pessoas. Assim, não só os poemas, mas uma paisagem, uma pintura, uma foto, uma dança, um gesto, um conto, podem estar carregados de poesia. Olha aí, um encontro entre amigos, né? Consigo ver aí bastante poesia nesse momento. Nesses dias de isolamento social, nós podemos aí dar valor, né? A pequenos momentos, a encontros com nossos amigos. Não sei se vocês estão sentindo falta, mas eu estou sentindo muita falta de estar com os meus amigos. Esses momentos nós podemos perceber como é importante, né, darmos valor a esses pequenos momentos. Já o poema, não, gente. O poema, ele é, na verdade, a poesia que se organiza com palavras. Então, enquanto a gente pode encontrar uma poesia em um encontro entre amigos, o poema é a poesia que se organiza com palavras. Aí nós temos aqui esse poema de Cecília Meirelles, Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, Cecília Meirelles vai trabalhar aí a passagem do tempo, né, gente? Como passa rápido o tempo, a gente nem percebe. E aí as transformações que ocorrem dentro e fora da gente. Então, de maneira geral, usamos as palavras com dois diferentes sentidos. O sentido literal e o sentido figurado. Vocês lembram a diferença entre esses dois sentidos? O sentido literal, nesse caso, o sentido da palavra é exato, direto, simples, não deixa dúvida. Geralmente nos textos em que deve predominar uma linguagem clara
e objetiva, como jornalísticos e científicos. As palavras aparecem com um único sentido, aquele que aparece nos dicionários. O sentido literal também é chamado de denotativo. Então, quando eu digo céu está estrelado, eu quero dizer literalmente que o céu está cheio de estrelas. O sentido figurado não, gente. É um sentido que vai dar novos sentidos, novo significado a palavras, ok? Então, esse também é chamado de sentido conotativo. Quando eu digo, está fazendo uma tempestade em copo d'água, ou seja, está exagerando, né? Não tem necessidade de tanto alvoroço com essa situação. Então, aí eu estou fazendo um sentido figurado da palavra tempestade em copo d'água. A linguagem que os poetas utilizam não é uma linguagem comum. Eles não usam as palavras em sentido literal, de modo como estão no dicionário. Eles se expressam de modo subjetivo. O mesmo não ocorre com os cientistas, porque os cientistas eles precisam escrever as palavras como elas são, de verdade, no seu sentido literal. A linguagem subjetiva dá um novo sentido às palavras conhecidas. O novo sentido nasce de uma semelhança percebida pelo autor. Então, o autor aqui vai dar novo sentido para a palavra. Aí eu coloquei para vocês esse poema de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então aí Camões vai fazer o uso de metáfora. Essas semelhanças ou relações que o poeta estabelece entre dois elementos sem usar o termo de comparação como, chama-se metáfora e é uma figura de linguagem muito usada na poesia. Ela ocorre quando um termo é substituído por outro em função de algum ponto de contato, de alguma semelhança entre eles. Se o primeiro verso do poema de Camões fosse o calor do amor arde como o calor do fogo, ele estaria fazendo uma comparação, mas na verdade ele preferiu fazer uma metáfora. Então eu coloquei uma metáfora para vocês aqui, é um poema falando sobre metáfora. E eu quero que vocês agora respondam as questões abaixo. Você deve copiar a pergunta e responder no seu caderno, tá ok? Não precisa de copiar a matéria, copie apenas a pergunta e a resposta. O que é metáfora? O que é linguagem subjetiva e linguagem objetiva? Em que linguagem de um texto científico é diferente da linguagem de um poema? Você já escreveu um poema? Qual? E aí você vai ler esse poema aqui de Mário Quintana para continuar respondendo as questões. Para Quintana, poemas são a mesma coisa que pássaros? Que semelhanças o poeta vê entre pássaros e poemas e que permite ao poeta dizer que os poemas são pássaros? O que é o sentido figurado e o sentido literal? O que é sentido figurado e o sentido literal de uma palavra? Dê exemplos de cada. Elabore uma definição científica e uma definição poética para os substantivos abaixo. Lua, amor e coração. Por que um cientista não pode fazer o uso de linguagem subjetiva e o poeta pode? Leia os poemas a seguir. Então, gente, aqui eu tenho vários poemas. Vou mandar esse documento para vocês em PDF. E aí vocês vão ter que ler esses poemas. Selecionei aqui
30 poemas para vocês. Tem poemas que já foram trabalhados em sala de aula. Tem poemas aqui famosos, outros poemas nem tanto famosos, né? E aí vocês vão ler para mim todos esses poemas com calma, com tempo. Não precisa de correr, né? Vamos gastar um tempinho aí lendo esses poemas. E aí nós temos esses poemas que eu selecionei para vocês. E aqui nós temos a continuação da atividade, ó. Qual poema te chamou mais atenção e por quê? E aí eu quero que você escreva um poema para sua mãe. Não esqueça de usar uma linguagem subjetiva própria de um poeta. Você vai receber em seu WhatsApp um número e esse número será decorrente do poema que você deve recitar. Então vamos supor que você recebeu o número 25. Aí você vai lá no poema 25, ó, vamos achar aqui. Poema 25 é esse daqui, de Mari Barbosa. Então você tem que decorar esse poema para a gravação do vídeo, que será no dia 7 agora, quinta-feira. Então, aguarde aí o número do seu poema, ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição.